Olá a todos e a todas, eu sou a professora Raquel. Estamos aqui nessa disciplina Leitura e Produção de Textos e Hipertextos. Vamos lá? Na última aula, a gente falou sobre os textos que a gente ia começar a escrever e ia precisar aqui na universidade, que não são textos tão comuns, são textos acadêmicos e textos didáticos, já que estamos formando professores. Mas uma pergunta, vocês escrevem bem? Vocês gostam de escrever? Escreva aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Então, o que eu preciso, Raquel, para escrever bem? Como escrever bem? Eu ainda estudante, antes da faculdade de letras, eu fiz um cursinho. E uma professora de português falou para mim uma frase que ficou marcada. Eu não lembro o nome da professora, mas a frase eu nunca esqueci. Ela falou assim: a maior distância que existe no mundo é entre o que está na sua cabeça e a folha de papel. Como assim? Às vezes é muito difícil, você tem várias ideias para colocar isso no papel. Cada um tem uma técnica para isso. Eu, por exemplo, quando estou com muita dificuldade de escrever, eu não estou conseguindo organizar meu pensamento, ou eu falo com meu marido e ele começa a explicar, aí eu organizo a cabeça e vou falando e eu escrevo. Ou ligo para uma amiga e falo, olha, eu não estou conseguindo escrever, eu estou pensando nisso, e aí eu começo, enquanto eu falo para ela, eu organizo o meu pensamento e vou anotando para conseguir escrever. Mas cada um é de um jeito. O que é importante é vocês descobrirem qual caminho de vocês. Se é falando, gravando áudio, se é desenhando. Tem amigas que desenham primeiro para depois escrever, se é brincando. Então, o importante... Oi, meu filho. Temos um aluno convidado aqui hoje. Meu filho aqui fora. Então, o importante é vocês encontrarem esse caminho, tudo bem? Então, como é que eu escrevo bem? Existem muitas técnicas para escrever bem. No entanto, é preciso ter em mente algumas coisas. O mais importante é, para quem que se está escrevendo? Por que, Raquel? Bom, se eu estou escrevendo para uma criança de 4 anos que chegou aqui, é de um jeito. Talvez eu use letras, talvez eu use desenhos só. Se eu estou escrevendo uma carta para o meu marido, é outra coisa. Se eu estou escrevendo um memorando na universidade para o meu coordenador, é outra coisa. Eu preciso pensar sempre no meu leitor. Então, sempre que eu escrever, eu tenho que pensar, quem é o meu leitor? O que ele está esperando de mim? Depois, qual é o objetivo do texto? Eu posso ter um leitor em comum, mas para que aquele texto está sendo escrito? Eu estou escrevendo um relatório do curso para enviar para minha coordenadora. Ok, é um objetivo, é um relatório de um curso. Ou eu estou escrevendo uma mensagem, um e-mail para marcar um café com ela. É outro objetivo. Então, isso é muito importante. E por último, mas não menos importante, em que suporte ele vai ser publicado? Lembra que é suporte que a gente conversou lá no comecinho do curso? Vai ser um e-mail, é uma carta, é um livro, é um blog, tudo isso é importante. Se eu for escrever um texto no timeline do Facebook e o texto for muito grande, provavelmente muita gente não vai ler. A não ser que eu tenha uma tradição nisso. Tem alguns autores que eu sigo no Instagram, por exemplo, que eu já sei. Eles põem uma imagem, mas o que me importa é a legenda que eles fazem, é o texto. Então, isso muda. Se vocês vão escrever um artigo, e o artigo tem que ter numa revista até 5 páginas. Se você escrever 6 páginas, já passou. Não vale? Entende? Então, sempre tenha em mente. Para quem você está escrevendo? É uma atividade para mim, para a professora Raquel? O que ela espera de vocês? Como vocês acham que ela gostaria de ler aquele texto? Qual o objetivo? É uma prova? É um relatório? É uma carta de amor para sua namorada, para seu namorado? Qual o objetivo? Você quer conquistar aquela pessoa? E por último, em que suporte vai ser publicado? Que meio você vai usar? É papel, é celular, é um livro impresso, é um blog, é um Twitter? Tudo bem? Isso é muito importante. A gente vai pensar nessas perguntas daqui para o final do curso. Sempre. Vamos ver esse exemplo aqui. Essa aqui é uma Mafalda, uma menininha do Quino, um cartunista argentino. Eu gosto muito. Então,
A Mafalda vê um pequenininho ali e fala assim, oi, como é pequenininha, qual é seu nome? Ela responde, Liberdade. Vamos lá. Para quem que se está escrevendo? O Kino, ele publicou muito tempo no jornal, depois na internet, e ele faleceu ano passado, 2020, e o objetivo do Kino era sempre uma crítica social. Ele estava escrevendo para os leitores dele, inicialmente argentino, depois para o mundo todo. Então, para quem ele está escrevendo? Principalmente para adultos, né? Se você mostrar essa tirinha para uma criança, talvez ela não entenda. Por que a liberdade é pequena? Lembrei agora dos versos do Ferreira Goulart. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Conhece o Ferreira Goulart? É um poeta lindo, brasileiro, vale muito conhecer. Mas, voltando, para quem que não está escrevendo? Para adultos? Qual é o objetivo do texto? É uma crítica social com humor. É para isso. Em que suporte ele vai ser publicado? Aqui eu estou usando uma aula, um vídeo para vocês. Mas originalmente esse texto foi feito para um jornal. Então é esse suporte que ele fez. Ele provavelmente tinha um espaço no jornal que coubesse 2 quadrinhos, né? Então isso é muito importante. Vamos ver outro exemplo? Lembrando, esse é o Kino, um cartunista argentino. Agora vamos ver Adélia Prado. Adélia Prado é uma poetisa mineira. Ela está viva ainda. Quase certeza que ela está viva. E eu gosto muito dos textos dela. Esse texto chama Com Licença Poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher. Essa espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. Ora sim, ora não. Creio no parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao 1000 avô. E aí, gente? Já tinham lido alguma coisa da Adélia Prado? Conhecem ela? Escrevam aqui embaixo. A Adélia Prado, ela começa assim: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Esse comecinho, quando nasci, um anjo esbelto, faz referência a um outro poema do Carlos Drummond de Andrade, bem famoso, que a gente vai ver aqui embaixo. Chama Poema das Sete Faces. Ele começa assim um poema do Drummond, que foi escrito antes do poema da Adélia Prado. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Então, a Adélia Prado, ela faz uma referência ao outro poema que foi escrito antes, um poema famoso do Drummond. Quando nasci, um anjo esbelto, um anjo magro, o do Drummond era torto, o dela é magro, esbelto. Vai carregar bandeira. Carregar bandeira é um cargo muito pesado para a mulher. Essa espécie ainda envergonhada. Então, a Adélia Prado é uma poetisa, é uma mulher. Ela escreve falando de mulheres, é o tema dela. Então, para quem você está escrevendo? Para outras pessoas. Qual é o objetivo dela? Falar da posição da mulher. Ela escreve assim: cargo muito pesado, essa espécie ainda envergonhada. Está falando, olha, não tem uma coisa igual. Homem e mulher não são vistos da mesma forma. Carregar bandeira, defender temas, lutas, ainda é visto como muito pesado para as mulheres. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Já está falando aqui, eu uso o que eu posso, eu escrevo. Eu não posso tudo, porque eu sou mulher, porque não me deixam, não me dão espaço para isso na sociedade. As pessoas não olham para um homem, para uma mulher da mesma forma. Eu não estou mentindo, isso é verdade. É isso que ela está falando, pelo menos na minha opinião. Não sou feia que não possa casar. A mulher, desde que nasce, ela vista pela sua aparência. Tem que ser bonita, tem que estar bem arrumada. Por quê? Aí a sociedade espera que ela se case. Aí ela fala: acho o Rio de Janeiro uma beleza.
ela gosta, falando, eu não sou feia que eu não posso casar. Gosto do Rio de Janeiro. Ela é uma mineira, né? Ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Às vezes ela tem mais esperança, menos esperança. Essa questão do parto, da dor do parto, é uma expectativa muito própria da mulher. As meninas que estão aqui ouvindo, talvez pensem nisso. Que mulher nunca pensou em se for mãe, como é que vai ser o parto? Se vai doer, se não vai doer, isso é uma coisa muito própria da mulher. Eu perguntar isso para um homem, você acha que o parto dói? Não faz muito sentido. É uma questão muito feminina. Aí ela fala, mas o que eu sinto, eu escrevo. Eu uso a minha escrita para falar do que eu sinto. Eu cumpro a sina. O que é sina, gente? Vocês sabem? Eu cumpro o meu destino, a minha sina. O que eu tenho que fazer? Já tenho uma coisa traçada, eu cumpro isso. Eu sou mulher. Inauguro linhagens. Fundo reinos. Da mulher nascem as crianças. Da mulher começam os reinos. Aí ela fala, dor não é amargura. A mulher sente dor, seja no parto, seja na desigualdade social, mas isso não é amargura. A mulher sabe que dor não é amargura. A mulher que teve a dor do parto sabe a alegria de ter um filho depois. Então, a dor, ela não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Ela não é como os poetas que falam da tristeza, do amor, e isso é chique, tem pedigree, é bonito. Não. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. A dor dela como poetisa talvez não seja valorizada. As questões das mulheres são mais banais, mais simples, mais cotidianas. As pessoas talvez não deem tanto valor, mas é dela que se funda reinos, é dela que se inaugura linhagens, e é da alegria da mulher que corre a vida. Meninos, não estou puxando sardinha, estou aqui mostrando uma poetisa fantástica brasileira. E para a gente pensar, meninos e meninas, como é que é isso? Como é que são as questões de homem, de mulher, essa questão de gênero toda? Como é que você se sente? E poder expressar isso, a poesia é um lugar fantástico. Então vamos lá. Para quem se está escrevendo? Para quem a Adélia Prado está escrevendo? Para pessoas em geral, para mulheres e para homens também. Qual é o objetivo do texto? Mostrar o papel da mulher. Mostrar questões tipicamente femininas. Em que suporte ele vai ser publicado? Esse texto é de um livro de poesia dela. Então, eu sempre tenho em mente isso. Até aí, gente, tudo bem? Já conheci a Adélia Prado? É uma poetisa que eu gosto muito, ela tem poemas lindos. Vamos ver um outro poeta? Ficou pequenininho, né? O Drummond. Deixa eu ver se... eu consegui aumentar a tela. Olha que beleza, professora. Vamos ler o Drummond maior aqui. Fui para baixo. Bora. Poema de Sete Faces. O Drummond também era mineiro, tá, gente? Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, sem gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Você sabia que não era Deus. Você sabia que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Todo mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não deveria te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Uau! Que poema é esse, Raquel? É um poema o qual a Adélia Prado fez, né? A gente viu, fez referência a ele, mas vamos ler o poema do Drummond? Drummond é um poeta mineiro, participou do modernismo, década de 40, 1940, e é um poeta que fala do que está acontecendo ali na sua volta, da sociedade, do dia a dia, das coisas. Então vamos ver.
Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é uma expressão francesa. Quer dizer, esquerdo, canhoto, torto. Então, vai, Carlos, ser torto, ser diferente, não seja igual aos outros. E aí ele olha. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. São as casas que espiam? Casas têm olhos de verdade? Não, isso aqui é uma figura. As pessoas nas casas olham os homens correndo atrás das mulheres. A tarde fosse azul, não houvesse tantos desejos. Olha que bonito, que poético. Está falando da tarde azul de Minas, ou a tarde azul onde está, e colocando as imagens. A tarde azul, as pessoas olhando os homens correndo atrás das mulheres. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas e amarelas. Para quem não sabe, o bonde era um transporte público, né? Que tinha algumas cidades, como por exemplo, em Minas tinham em várias cidades de Minas tinham bonde, São Paulo, Rio de Janeiro. Um transporte público muito comum na década de 40. Principalmente dos pobres, assim, que usavam esse transporte público. Então, o bonde passa cheio de pernas. É como se as pessoas... São as pernas soltas no bonde? Não, são pernas de pessoas. As pessoas estão lá, pessoas brancas, pretas e amarelas, todas juntas no bonde. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Ele está olhando o bonde passar, o bonde cheio, e está pensando, para que tanta gente? O coração, o que ele está pensando, mas o olho dele não pergunta nada. Quer dizer o quê? Se por um lado ele está preocupado com aquelas pessoas, está vendo tudo aquilo, porque ele está cansado, o olho só quer ver. O homem atrás do bigode. Tem um homem atrás do bigode. Olha só, a figura do bigode é muito forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Quem será que é esse homem? Será que é um homem que está olhando? Será que é o próprio poeta? Mas o que chama a atenção desse homem são os óculos e o bigode. Meu Deus, por quem abandonaste? Sabia que não era Deus. Sabia que eu era fraco. Drummond aqui faz uma referência, fala de Jesus, né? Na cruz. Deus meu, por que abandonaste? E ele tá pegando essa parte no poema dele. Agora, um dos versos mais bonitos que eu acho da poesia brasileira. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. O mundo é grande, é cheio, mas o meu coração é maior que o mundo. O mundo não cabe, os anseios do mundo não cabem no que eu estou sentindo. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mais esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então ele apresenta a figura de um homem sentado à noite, olhando a lua, um homem que começou a ver o entardecer lá, à tarde, a tarde fosse azul, tomando conhaque num bar, em casa, não sei, e pensando na vida. E falando que a lua, o conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Tudo bem, gente? Só um texto para a gente pensar. Então, vamos lá. Vamos voltar primeiro. O Drummond. Para quem que ele escreveu o Drummond? Para um público leitor, década de 40, que estava ali. Qual o objetivo? Falar das coisas que ele sentia, as coisas da vida ali. Fazer literatura mesmo, né? E que suporte ele usou? Um livro de poesias. E alguns poemas do Drummond foram publicados em jornais também na década de 40. Então, bora lá. E para você escrever? Ah, Raquel, mas eu não sou o Drummond, eu não sou a Adélia Prado. Mas vamos pensar. Quando a gente começa a escrever, que a gente está falando, você tem que pensar sempre, para quem que eu estou escrevendo? Qual é o objetivo do texto? E qual suporte ele vai ter que ser publicado? A partir dessas perguntas, a gente vai decidir o tamanho do texto, as palavras, o gênero, que é o tipo de texto. Ah, então eu não vou perguntar, Raquel, quantas linhas tem o trabalho? Talvez você pergunte, mas talvez o que você esteja perguntando é, Raquel, quantas linhas eu preciso para fazer um relatório? Ou, Raquel, um resumo, precisa ter quantas linhas? Entende o que eu estou falando, gente? Dá para entender? Dúvidas, perguntas, não fiquem. Escreva aqui embaixo nos comentários, respondo todas, prometo.
E vamos pensar só uma última coisa. É sempre bom considerar quem está escrevendo o texto, principalmente quando você for ler. Quem é o autor? É homem, é mulher? Vive aonde? Quem é o narrador desse texto? Ah, Raquel, eu sei pouco do autor, mas esse narrador, essa voz que está narrando o texto, quem é? O eu lírico. Eu lírico, para quem não lembra, é a voz da poesia. Eu falo narrador quando estou falando de prosa, de romance, de conto. E eu lírico, a poesia. Última coisa. Ah, eu posso ser um autor homem e fazer uma voz, escrever com o eu lírico feminino? Sim, pode. Eu posso ser uma mulher que faz eu lírico masculino? Sim, pode. Então, a figura do autor é uma coisa. A voz do poema, o narrador, é outra coisa. Tudo bem, gente? A voz do poema, o eu lírico, é outra coisa. A voz do conto, do romance, o narrador, é outra coisa. Dúvidas, galera? Perguntas? Tudo bem? Se tiver dúvida, manda lá no meu e-mail, raquel.martins@ufrr.br ou rem.ufrr@gmail.com. Tudo bem? Não fiquem com dúvidas, por favor. É isso, galera. Por hoje é isso. Até a próxima aula.